O livro do começo, uma introdução a Gênesis. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, é como o palco inicial de uma grande peça, onde a cortina se abre para a história da criação. É nesse livro que encontramos narrativas grandiosas e comoventes, como a própria criação do mundo, a história de Adão e Eva, e o dilúvio que marcou o recomeço da humanidade. Entre essas histórias tão importantes, destaca-se A Torre de Babel, um conto que nos fala sobre ambição, linguagem e a eterna relação entre o homem e o divino. Após o dilúvio, a humanidade, descendente de Noé, vivia junta no Oriente. O povo começou a crescer e a prosperar. Eles se tornaram habilidosos em diversas áreas, dominando a arte da construção, como se fossem os próprios filhos de Osíris. Com o passar do tempo, a ambição, como uma erva daninha, começou a crescer no coração do homem. Eles desejavam construir uma torre tão alta que alcançasse os céus, desafiando os próprios limites impostos por Deus. A torre seria um símbolo de sua grandeza e poder, um monumento à sua própria glória, uma marca indelével de sua passagem pela terra. Um sonho altaneiro. A Torre de Babel. Unidos em seu objetivo, como formigas trabalhando em uníssono, os homens se dedicaram à construção da torre. A torre era um testemunho da engenhosidade humana, mas também um sinal de arrogância, um grito silencioso de desafio aos céus. A torre se tornava um símbolo não apenas de união, mas também de rebelião, uma afronta à ordem divina. Deus sabia que a torre não era apenas uma construção física, mas um monumento à vaidade humana. A intervenção divina. Deus confunde as línguas. Diante da ousadia humana, Deus decidiu intervir. Ele desceu à terra para ver a torre e o povo que a construía. O Senhor observou a arrogância e a desunião entre eles. A ambição desmedida traz discórdia e separação. Ele fez com que cada um falasse uma língua diferente. O trabalho na torre cessou, pois ninguém mais conseguia entender o outro. Sem poderem se comunicar, como um formigueiro que é destruído, o povo se dividiu em grupos, cada um falando a sua própria língua, como sementes levadas pelo vento para terras distantes. A construção da torre foi abandonada e os homens se espalharam por diferentes partes da terra, como estrelas que se dispersam pelo firmamento. Tornara-se o marco zero da dispersão da humanidade, como flores que desabrocham em cores e formas variadas, dando origem à diversidade de povos que habitam o planeta, como um quebra-cabeça formado por peças únicas e singulares. A história da Torre de Babel, apesar de breve, carrega uma mensagem atemporal. A torre inacabada serve como um lembrete dos perigos da vaidade e da busca desenfreada pelo poder. A confusão das línguas nos ensina sobre a importância da comunicação e da compreensão mútua. A falta de diálogo e a intolerância podem levar à divisão e ao conflito. A diversidade de línguas e culturas é uma riqueza e um desafio. A história da Torre de Babel nos lembra da importância de construir pontes de diálogo e compreensão. A história da Torre de Babel, apesar de breve, como um raio de sol que atravessa as nuvens, é uma das narrativas mais poderosas e simbólicas da Bíblia, como um farol que guia os navegantes em meio à tempestade. Ela nos convida à reflexão sobre a natureza humana, a relação entre o homem e Deus, e a importância da humildade, da comunicação e da compreensão mútua, como pilares que sustentam a verdadeira sabedoria. Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, como uma grande aldeia global, a mensagem da Torre de Babel se torna ainda mais relevante, como um grito de alerta que ecoa através dos tempos. É preciso aprender com os erros do passado, como um navegador que se guia pelas estrelas para construir um futuro mais justo, harmonioso e pacífico para todos.
como um jardim onde florescem a paz, a justiça e a fraternidade.